O presidente Lula oficializa a criação de mais um ministério para o atual governo. A nova pasta já pode estar relacionada à reforma ministerial. De Brasília, André Anelli. A oposição tem feito duras críticas, já que o governo Lula conta atualmente com 37 ministérios. A estrutura só não é mais inchada do que da ex-presidente Dilma Rousseff, que bateu recorde e chegou a 39 pastas em 2015. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, disse que a forma espúria e antirrepublicana que o PT trabalha na construção de maioria penaliza a população a serviço de um projeto de poder. O vice-líder da oposição na Câmara, deputado federal Maurício Marcon, defendeu que a criação de um novo ministério representa mais cargos e mais gastos desnecessários, segundo ele, para comprar apoio de parlamentares. Ele ainda classificou como triste ver que partidos que se diziam de oposição aceitarem migalhas para fazer parte do governo. No Facebook, o deputado federal Aécio Neves classificou como absolutamente desnecessário o novo ministério. Ele lembrou que o setor já é atendido pelo SEBRAE e por uma secretaria do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços. Ele também afirmou que a pasta vai representar mais gastos, mais superexposição e menos resultados. Já o deputado federal Luiz Lima comparou o número de ministérios de Lula e Dilma e disse que se tratam de recordes vergonhosos. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, disse que a nova pasta deve se chamar Ministério da Micro e Pequena Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais. Conforme a gente vem antecipando há pelo menos 2 semanas aqui na Jovem Pan, a intenção do governo federal é entregar a pasta ao Progressistas, o PP, provavelmente representado pelo deputado federal André Fufuca. Atualmente, as atribuições dessa nova pasta são do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, do vice-presidente Geraldo Alckmin. Lula justificou na live desta terça-feira que a criação do ministério é motivada pelo que considera o aumento da vontade da população de empreender. Nós também sabemos que tem muita gente que não quer carteira assinada. Tá cheio de gente que está querendo, sabe, ser empreendedor individual, ser empreendedor coletivo, ou seja, então nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério da Pequena e Média Empresa, das Cooperativas e dos Empreendedores Individuais, para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade. Esse é o papel do Estado, criar as condições para as pessoas poderem participar. Apesar dessa justificativa, tem ficado cada vez mais evidente que o governo encontra dificuldade para acomodar o Progressistas na esplanada. Portanto, a nova pasta ajuda a solucionar esse problema. Já o Republicanos, que também está de entrada no governo, deve ficar mesmo com o Ministério de Portos e Aeroportos, com o deputado federal Silvio Costa Filho. Além dos ministérios, Lula também promete entregar a direção de outras repartições ao Centrão. O Progressistas deve ficar no comando da Caixa Econômica Federal e o Republicanos na Funasa. De Brasília, André Anelli. Para comentar as notícias do dia, nesta quarta-feira, conosco Amanda Klein, Luiz Felipe Dávila, bem-vindos. Amanda, começando com você, mais um ministério e a discussão sobre a governabilidade, se não é um governo inchado e a possibilidade ainda da mudança com o xadrez político em Brasília. Amanda. Oi, Tiago, bom dia a você, Lívia Dávila, nossa audiência da Jovem Pan. Tiago, primeiro dizer que dificilmente essa pasta irá para o PP. Pelo que eu apurei ontem, até com próceres do Progressistas, o partido de Arthur Lira, essa pasta não é para o PP. Eles foram muito taxativos. Até porque na última reunião do Lula com Lira, o time LL, antes do Lula ir para a cúpula do BRICS na África do Sul, tratou exatamente disso. O Lula ofereceu a pasta de micro e pequenas, ou pequenas e médias empresas, como disse ontem o presidente, a Lira, e o Lira disse não, fez uma contraproposta, bateu o pé e disse que o PP quer o Ministério do Desenvolvimento Social, que é aquela pasta parruda que comanda o Bolsa Família, que tem
excelente capilaridade que poderia drenar as emendas parlamentares para os redutos dos deputados e senadores, principalmente em ano eleitoral, ano que vem, para as prefeituras. Portanto, essa pasta deve abrir espaço no Ministério para tentar acomodar e reacomodar algumas peças e acomodar as novas. Então, o mais provável hoje seria que o Márcio França, por exemplo, ocupasse essa pasta, que é quase uma dissidência daquele Ministério de Indústria e Comércio Exterior comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e o André Fufuca, que é o representante do PP, iria para uma nova pasta. E esse é o grande ponto de interrogação. Lula tem uma reunião hoje pela manhã, seu primeiro compromisso. Reunião com Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais, Rui Costa, da Casa Civil, e quem? Wellington Dias, que hoje comanda o Ministério de Desenvolvimento Social. Pode ser uma sinalização? Tem gente dizendo que essa reforma sai ainda hoje, antes da viagem do Lula para o Piauí. Lembrando que amanhã tem um grande anúncio justamente desse ministério responsável pelo Bolsa Família. É melhor dar o arranjo final antes que essa viagem aconteça, ou, se não, ficaria para depois. É tudo uma grande incógnita. Fato é que o presidente precisa, quanto antes, acomodar esses novos aliados. Republicanos, provavelmente, ou fica no Ministério de Esportes, ou mais provável, na de Portos e Aeroportos, sim, e o PP. Agora, Dávila, a decisão do governo e do próprio PT não é fácil pela frente. Ou ele vai optar pela popularidade de permanecer com a pasta do desenvolvimento social, que distribui recursos, realiza programas sociais, é uma das pastas que mais tem recursos na esplanada dos ministérios, ou ele vai optar pela governabilidade e entregar a pasta ao PP, como que é o partido. A própria Amanda destacou isso para a gente agora. Qual será a decisão, hein, de PT, aliás, e de Lula? O que você chutaria? Bom dia, Lívia, Amanda, Tiago e toda a nossa audiência. Olha, é preciso olhar três coisas. Primeiro, que o Arthur Lira já disse que não quer migalha, ou seja, não quer ministério insignificante. E o problema é que não precisava criar mais nenhum ministério, tá certo? O problema é que o PT ocupa 11 ministérios. É só tirar um pouco de petista e acomodar que dá certo. Não precisa criar mais ministério. Mais ministério é mais gasto público, a criação de um ministério que não vai ajudar nada a pequena e média empresa. Lula, você quer ajudar a pequena e média empresa? É só tirar o Estado das costas de quem trabalha e empreende, é só diminuir carga tributária. Sabe o que aconteceu? Aumentou 55,8% o número de pedidos de recuperação judicial só nos primeiros 7 meses de governo, comparando ao ano passado. Sabe o que isso significa, Lula? Você está deixando as empresas quebrarem justamente porque o Estado continua sufocando aqueles que trabalham e empreendem. Portanto, é um ministério que vai criar sem verba, sem relevância, não vai acomodar os partidos e, mais uma vez, o governo dando atenção a uma pauta política que não ajuda nada a retomada da economia, a retomada do investimento, o aumento da segurança jurídica para o Brasil sair deste atoleiro do baixo crescimento econômico. Amanda pediu para falar, Amanda. Não, só dar um último pitaco. Esse eleitorado, o Dávila fez uma observação interessante, né, quando ele fala do aumento do número, né, de recuperação judicial, os endividados, etc. Esse eleitorado do pequeno empresário, que é o empreendedor, essa frase famosa, né, tirar o Estado do cangote, do pescoço do empresário, esse eleitor votou principalmente em Jair Bolsonaro no ano passado, e as pesquisas mostram isso. A tentativa de abrir essa pasta e talvez fazer programas direcionados para essa fatia da população também tem um caráter eleitoral. É lógico que a prioridade é acomodar os aliados ou neo-aliados nos ministérios, mas tem um caráter eleitoral também de tentar atingir essa camada da população que é cada vez mais numerosa, não votou em Lula e normalmente tem esse olhar que o Dávila captou e enfatizou aí, que o Estado é paquidérmico, é balofo e fica no cangote do empreendedor e não deixa ele se movimentar, ele produzir. Então tem um pouco disso também, do Lula tentar melhorar a imagem nessa fatia da população. Mas é difícil, né, Amanda, melhorar a imagem da população justamente fazendo o que os pequenos e microempresários não querem, que é criar mais um ministério, que é tentar ter uma pessoa nesse cargo que não conhece absolutamente nada da realidade do pequeno empresário e achar que é o governo indutor que vai resolver a vida dele.
Ele quer trabalhar em paz. É só isso que ele quer. Aliás, ele quer menos governo e menos intervenção do Estado. Esse é o desejo dos pequenos e microempreendedores. É só conversar com eles. O problema é que a bolha em Brasília faz com que os pequenos e microempresários não sejam ouvidos pelo governo federal. Mas esse cara sempre precisa de um financiamento, né? Uma linha de crédito especial. Sempre tem programas que o governo pode ajudar, sim, pode fazer para atender essa população, assim como os grandes empresários que querem pagar menos impostos e muitas vezes são beneficiados com algum tipo de regalia do governo. Se esse setor for olhado também, de repente, pelo menos é assim que o governo, aliás, qualquer governo pensa. Né? Mas já existem essas linhas de crédito, já existem essas facilidades, não precisa se criar um ministério para isso. A criação do ministério não tem nada a ver com o pequeno e microempresário, tem a ver justamente com uma acomodação política para tentar trazer mais um partido para a base governista.